Olá! Hoje a gente começa aqui a aula de composição. Essa aula é uma extensão da aula anterior, de planejamento e pensamento da imagem fotográfica. Quando a gente fala compor, a gente fala em organizar os elementos dentro de uma foto. O que são elementos? Por exemplo, em um retrato, dentro de um cenário, eu tenho pelo menos dois elementos, que é a pessoa que eu vou fotografar e o que tiver atrás da pessoa. Se for, por exemplo, uma foto na rua, eu posso ter um elemento que é a pessoa, outro elemento que é um prédio atrás e outro elemento que é um carro passando. Isso são elementos de composição. Então, a ideia central de se fazer a composição de uma foto é escolher onde vão estar todos os elementos de uma imagem. A gente faz isso pela nossa posição dentro da cena, né? Você caminha para lá, caminha para cá e escolhe onde você vai estar, de onde você vai ver aquela cena e também posicionando os objetos dentro da própria cena, quando a gente tem esse poder, né? Eu vou apresentar aqui nessa aula algumas regras ou leis de composição que a gente usa. Toma cuidado, tá bom? Porque não é necessariamente uma regra que deve ser seguida obrigatoriamente. A gente usa esse nome de regra e lei, mas você não é obrigado a seguir. Você pode usar sim ou não usar também. A escolha é sua. Essas regras de composição são guias que nos ajudam a organizar melhor os elementos dentro de uma fotografia. Quando os elementos estão bem organizados dentro do quadro, a gente fala que a gente tem uma leitura mais suave, uma leitura mais fácil da informação que está dentro da foto. Então, essas regras de composição vão nos ajudar a fazer fotos mais visualmente eficientes. A seguir, eu vou apresentar algumas regras de composição, vou explicar como funciona e vou mostrar exemplos de fotos onde essas regras foram utilizadas. A regra dos textos é muito simples. Você divide a moldura em 9 retângulos iguais, 3 para baixo, 3 no meio e 3 em cima. Alguns fabricantes de câmeras até incluíram a capacidade de exibir essa grade no visor da câmera. A ideia é colocar os elementos importantes da cena ao longo de uma ou mais das linhas, ou onde as linhas se cruzam. Temos uma tendência natural de querer colocar o assunto principal no meio. Colocá-lo fora do centro, usando a regra dos textos, pode nos ajudar a criar composições mais interessantes. Além disso, a disposição das linhas nos ajuda a compor de uma forma que a imagem não pareça caída para um lado ou para o outro. Nessa foto, por exemplo, eu coloquei a linha horizontal da casa aproximadamente ao longo da linha inferior do quadro e o menino em um dos pontos de referência da regra dos textos. Na composição centralizada com simetria, vamos fazer exatamente o oposto da regra dos textos. Há momentos em que colocar um assunto no centro da moldura funciona muito bem. Cenas simétricas são perfeitas para uma composição centrada. Elas também ficam muito boas em quadros quadrados. Essa foto da Prefeitura de Estocolmo é um excelente exemplo disto. Muitas vezes, a arquitetura é um excelente assunto para utilizar em composições simétricas e centralizadas, o que não quer dizer que não seja possível utilizar esta regra de composição em retratos e outros tipos de fotografia. Posicionar um objeto de interesse em primeiro plano em uma cena é uma ótima maneira de adicionar uma sensação de profundidade à foto. As fotografias são 2D por natureza. Incluir um objeto de interesse no primeiro plano do quadro é uma das várias técnicas para dar ao cenário uma sensação mais 3D. Veja essa fotografia como exemplo. A modelo é o objeto de interesse posicionado em primeiro plano na cena. Lá atrás, a montanha compõe o cenário. Neste segundo exemplo, a ação do chute à bola é o objeto de interesse, porque está em primeiro plano, enquanto o resto dos elementos, como os garotos à esquerda, compõem o cenário. Incluir um quadro dentro do quadro é outra maneira efetiva de retratar a profundidade em uma cena. Procure elementos como janelas, arcos ou ramos pendentes para enquadrar a cena com eles. O quadro não necessariamente tem que cercar toda a cena para ser eficaz. Ele só precisa dar a sensação de emoldurar a cena. Nesta foto, as crianças são o tema principal e a porta ao redor delas serve como moldura que demarca as crianças como a parte mais importante da imagem. As linhas principais ajudam a levar o espectador através da imagem e concentrar a atenção em elementos importantes. Qualquer elemento, como ruas, paredes ou padrões, podem ser usados como linhas principais. Nesta foto, os cabos de aço da ponte direcionam o nosso olhar para o modelo, criando a sensação de que este é o único sentido de leitura possível dentro da imagem. Nesta outra foto, as contenções dentro do rio guiam nosso olhar em direção ao horizonte, criando um sentido de leitura na imagem. Já nesta outra imagem, a forte presença de linhas horizontais cria um sentido de leitura da esquerda para a direita, ou vice-versa, organizando o olhar. Costuma-se dizer que triângulos e diagonais adicionam tensão dinâmica a uma foto. O que a gente quer dizer com tensão dinâmica? Pense assim, linhas horizontais e linhas verticais sugerem estabilidade.
Se você ver uma pessoa parada em uma superfície horizontal nivelada, ele parecerá estar bastante estável. Coloque esta pessoa sobre uma superfície inclinada e ela parecerá menos estável. Isso cria um certo nível de tensão visualmente. Não estamos tão acostumados com diagonais em nossa vida diária. Elas sugerem subconscientemente instabilidade. Incorporar triângulos e diagonais em nossas fotos pode ajudar a criar essa sensação de tensão dinâmica. Os triângulos podem ser objetos em forma de triângulo ou triângulos implícitos. Nesta imagem, os triângulos estão presentes, criando esta tensão dinâmica na imagem. Não há sensação de estabilidade, percebe-se que algo está para acontecer. Veja outro exemplo onde triângulos e diagonais nos ajudam a criar uma composição menos estável e, consequentemente, mais inusitada. Nós, seres humanos, somos naturalmente atraídos por padrões. Eles são visualmente atraentes e sugerem harmonia. Os padrões podem ser algo feito pelo homem, como uma grade de um vitral, ou pela natureza também, como o padrão de textura de uma rocha. Incorporar padrões em suas fotografias é sempre uma boa maneira de criar uma composição agradável. Nesta foto, os padrões de textura e cor na parede nos ajudam a destacar o assunto principal, ou seja, a modelo de todo o resto da imagem. O mesmo acontece nesta segunda fotografia, onde os padrões gerados pelo mato seco ao redor da modelo criam uma composição agradável aos olhos, bem organizada. A lei dos ímpares é interessante. Ela sugere que uma imagem é mais atraente visualmente se houver um número ímpar de assuntos. A teoria propõe que um número par de elementos em uma cena seja distrativo, pois o espectador não tem certeza de qual deles focar sua atenção. Um número ímpar de elementos é visto como mais natural e mais fácil para o olho escolher em que focar sua atenção. Esta foto é um bom exemplo da regra dos ímpares. A presença de um número ímpar de cadeiras ajuda ao olhar escolher focar na cadeira onde a modelo está. Preencher o quadro com o seu assunto, ou seja, deixar pouco espaço ou nenhum espaço em torno dele, pode ser muito eficaz em determinadas situações. Isso ajuda a focar o olhar completamente no assunto principal sem distrações. Também permite ao espectador explorar o detalhe do assunto que não seria possível se fotografado mais de longe. Em muitos casos, isso pode levar a uma composição muito original e interessante. Mais uma vez vou entrar em contradição, mas fica tranquilo. A ideia é entender que uma regra não anula a outra. Na última orientação, eu disse que o preenchimento do quadro funciona bem. Agora eu vou dizer que fazer exatamente o oposto funciona bem também. Deixar muito espaço vazio, ou seja, negativo, em torno de seu assunto, pode ser muito atraente. Isso cria uma sensação de simplicidade e minimalismo. Isso também ajuda o foco do olhar no assunto principal sem distrações. Esse retrato dessa garota é um exemplo excelente de uso de espaço negativo para dar importância ao tema principal da foto. O mesmo vale para esta imagem. As duas meninas ganham destaque porque o restante do espaço dentro do quadro é negativo, ou seja, não tem informação relevante. Usar uma profundidade de campo muito rasa para isolar seu assunto é uma maneira muito eficaz de simplificar sua composição e uma das mais antigas. Ao usar uma abertura grande de diafragma, você pode desfocar o fundo que, de outra forma, pode distrair do seu assunto principal. Essa é uma técnica particularmente útil para fotografar retratos. Quando fotografamos pessoas, normalmente não queremos que outro objeto em cena chame atenção. Então utilizamos uma profundidade de campo baixa para dar destaque somente à pessoa fotografada. A maioria das fotos é clicada olhando com a câmera ao nível dos olhos. Estar alto ou baixo pode ser uma maneira de criar uma composição mais interessante e original de um assunto familiar. Ao fotografar algo de cima, o tema fica pequeno, frágil. Já ao fotografar algo de baixo, muitas vezes deixamos o assunto grande, imponente. Nessa foto, a modelo encontra-se fazendo algo cotidiano, como nadar, mas o meu posicionamento mais alto que a modelo permitiu esta composição mais dramática. O uso da cor é uma ferramenta de composição muitas vezes negligenciada. A teoria da cor é algo que designers gráficos, designers de moda e designers de interiores estão todos muito familiarizados. Certas combinações de cores complementam-se bem e podem ser visualmente muito impressionantes. Cores complementares trabalham juntas dentro do quadro para formar uma composição mais harmônica. O contrário também acontece. Cores opostas entre si ajudam a criar diferenciação de elementos dentro de uma imagem. Então é isso. A nossa aula termina por aqui e eu espero que você tenha gostado. Agora é partir para a prática, porque você só vai conseguir aprender e automatizar essas regras de composição na hora de pensar suas fotos se você praticar muito, tá bom? Até a próxima!